Imagine viver em um país com tecnologia avançada, ruas impecáveis e uma cultura fascinante que atrai milhões de turistas todos os anos. Mas por trás dessa realidade, existe um lado sombrio e polêmico que mancha a imagem do país. Você sabia que milhares de pessoas simplesmente desaparecem no Japão? Não porque fugiram, mas porque se trancaram em seus quartos por anos, recusando qualquer contato com o mundo. Ou que as escolas, que deveriam ser um ambiente seguro, escondem casos de bullying extremo que empurram jovens ao limite? Mas isso é apenas o começo. Muitas mulheres no Japão recorrem à prostituição para sobreviver, mas acabam presas em um ciclo na qual não conseguem sair. Ficou curioso? Então prepare-se para descobrir as curiosidades mais chocantes sobre o Japão que muitos preferem ignorar. No Japão, existem pessoas que simplesmente desaparecem do mundo. Elas não morreram, não mudaram de cidade, não fugiram para outro país. Elas apenas se trancam em seus quartos e nunca mais saem. São chamadas de hikikomori. O fenômeno não é novo, mas o número de casos só cresce. Estima-se que existam mais de 1 milhão de hikikomoris no Japão, e esse número pode ser ainda maior, já que muitos nunca buscam ajuda. Eles vivem isolados por tanto tempo que, em alguns casos, até os próprios pais deixam de tentar chamá-los para fora. Mas por que alguém tomaria essa decisão? Para muitos, tudo começa com a pressão acadêmica. No Japão, desde cedo, os alunos são ensinados a buscar a excelência. As provas de admissão para universidades são difíceis e exigem uma rotina exaustiva de estudos. Quem não consegue um bom desempenho sente que está ficando para trás. Falhar em entrar em uma universidade respeitada pode ser encarado como um fracasso definitivo. Alguns simplesmente não suportam essa ideia e se afastam do mundo. A entrada na vida adulta também traz seus desafios. O mercado de trabalho japonês é altamente competitivo. Conseguir um emprego estável não é fácil, e aqueles que não conseguem logo são vistos como um peso para a família. Há uma pressão invisível para que todos sigam um caminho determinado: estudo, trabalho, casamento e filhos. Quem não consegue acompanhar esse ritmo pode sentir que não há mais lugar para si na sociedade. Para alguns, o isolamento parece a única alternativa. Com o tempo, a rotina dentro do quarto se torna a única realidade que o hikikomori conhece. As refeições são deixadas discretamente na porta, as compras são feitas online e o contato com o mundo exterior se resume a telas. Muitos passam dias e noites jogando, assistindo vídeos ou navegando na internet. Outros evitam qualquer tipo de interação, vivendo em completo silêncio. Mas o que acontece quando os pais envelhecem? Essa é uma das grandes preocupações do governo japonês. Muitos hikikomoris dependem totalmente dos pais para sobreviver. Quando esses pais morrem, alguns são forçados a sair, mas não sabem como se encaixar no mundo depois de tanto tempo afastados. Outros continuam em suas casas, sem renda, sem ajuda, sobrevivendo até onde for possível. Há relatos de casos extremos, onde corpos de pais falecidos foram encontrados anos depois, porque os filhos, incapazes de lidar com a situação, simplesmente continuaram vivendo como se nada tivesse acontecido. No Japão, trabalhar até a morte não é exagero. A cultura corporativa do país cobra tanto dos funcionários que muitos simplesmente não resistem. Os ataques cardíacos, derrames e suicídios ligados ao excesso de trabalho acontecem com tanta frequência que existe até um termo oficial para isso: karoshi. Não é uma doença, não é um acidente. É o resultado de jornadas de trabalho intermináveis, noites sem dormir e semanas sem descanso. No início, são apenas dores de cabeça, insônia, cansaço constante. Depois vêm os desmaios, os problemas cardíacos, a pressão que sobe sem controle, até que um dia a pessoa simplesmente não volta para casa. O mais assustador é que muitas vezes essas vítimas nem sequer eram obrigadas a trabalhar tanto. No Japão, a dedicação extrema ao trabalho não é apenas incentivada, mas esperada. Sair no horário pode ser visto como falta de compromisso. Pedir férias pode causar mal-estar entre colegas. Muitos permanecem no escritório até tarde, não porque precisam, mas porque não querem ser os primeiros a ir embora. Essa cultura tem raízes antigas. O Japão se reconstruiu rapidamente após a guerra, e a dedicação total ao trabalho foi vista como um dever patriótico. As grandes empresas ofereciam estabilidade para toda a vida, mas esperavam lealdade absoluta em troca. Com o passar das décadas, a economia mudou. Os empregos vitalícios se tornaram raros, mas a mentalidade continuou a mesma. Existem casos de pessoas que ultrapassam 100 horas extras por mês. Algumas chegam a dormir apenas 3 ou 4 horas por noite. Outras nunca voltam para casa, dormindo em cápsulas, hotéis baratos ou até mesmo em suas mesas de trabalho. E quando o corpo não aguenta mais, as consequências são fatais. No Japão, muitas crianças e adolescentes enfrentam algo que vai além de simples provocações na escola.
sala. O que acontece dentro das salas de aula e nos corredores pode ser tão cruel que leva algumas vítimas ao limite. O nome disso é ijime, uma forma de bullying extrema que, para muitos, não tem saída. O ijime não é apenas um aluno zombando do outro. Ele acontece de maneira sistemática, muitas vezes envolvendo toda a turma. O alvo pode ser alguém considerado diferente, seja pela aparência, comportamento ou até por pequenos detalhes, como o sotaque de outra região. A exclusão é apenas o começo. Eles sofrem xingamentos, agressões físicas, humilhações públicas, chantagens e, em alguns casos, os colegas obrigam a vítima a pagar dinheiro, a fazer coisas degradantes ou até a se machucar. O pior é que, na maioria das vezes, ninguém faz nada para impedir. Os professores ignoram, os colegas evitam intervir por medo de se tornarem os próximos alvos, e até os pais podem minimizar o problema. No Japão, a cultura de evitar conflitos faz com que muitos finjam que nada está acontecendo, mesmo quando os sinais são claros. Para a vítima, resta a sensação de que está completamente sozinha. O impacto psicológico é devastador. Muitos desenvolvem ansiedade, depressão, passam a faltar nas aulas e, em casos extremos, veem apenas uma única forma de escapar: tirar a própria vida. Casos assim acontecem todos os anos, e quando um ganha destaque na mídia, autoridades prometem mudanças, mas pouco tempo depois, tudo volta ao normal. Agora vamos falar sobre uma dura realidade no Japão: a prostituição. Muitas mulheres recebem uma proposta que parece tentadora. Elas começam a trabalhar em clubes, atender clientes, conversar, beber e, em troca, receber um salário alto. Muitos desses estabelecimentos se apresentam como locais sofisticados, onde mulheres bem vestidas fazem companhia para empresários que querem relaxar depois de um dia de trabalho. Mas nem sempre as coisas são tão simples. O problema começa nos contratos. Algumas mulheres entram nesses clubes achando que terão controle sobre seu trabalho, mas logo descobrem que há cláusulas abusivas, taxas inesperadas e regras que limitam sua liberdade. A dívida com a casa cresce rapidamente, porque tudo pode ser descontado do salário, como as roupas que usam, as maquiagem e as bebidas pedidas pelos clientes. E quando percebem, já estão presas em um ciclo do qual não conseguem sair. Há também quem seja enganada desde o início. Algumas recebem propostas para trabalhar como recepcionistas ou modelos, e quando chegam, descobrem que o trabalho envolve muito mais do que conversas e sorrisos. Em alguns casos, passaportes são confiscados e qualquer tentativa de sair do emprego se torna um risco. A pressão psicológica também é intensa. Muitas trabalham até a exaustão, sem dias de folga, obrigadas a manter um sorriso no rosto enquanto lidam com clientes que esperam mais do que companhia. Algumas acabam recorrendo a substâncias para aguentar a rotina, enquanto outras desaparecem do mapa, tentando recomeçar a vida longe daquele mundo. No Japão, a liberdade de imprensa existe, mas com limites que poucos percebem. Para quem olha de fora, parece um país onde a mídia pode falar de qualquer assunto sem medo, mas, na prática, existem barreiras que controlam o que pode ou não ser dito. O desastre de Fukushima, por exemplo, expôs algo além da radiação. Após o acidente, alguns jornalistas que tentaram questionar o governo ou investigar falhas na resposta oficial enfrentaram dificuldades. Alguns perderam acesso a entrevistas, outros viram reportagens serem editadas ou removidas sem explicação. As informações sobre os impactos reais da tragédia demoraram a ser divulgadas e até hoje há dúvidas sobre o que realmente aconteceu nos primeiros dias após o desastre. A Yakuza também é um tema delicado. Embora seja um dos grupos criminosos mais conhecidos do mundo, cobrir suas atividades no Japão pode ser perigoso. Alguns jornalistas que se aprofundam no assunto já receberam ameaças diretas e, em alguns casos, foram agredidos ou tiveram suas carreiras destruídas. Muitos jornalistas evitam falar sobre o tema para não se tornarem alvos, criando um silêncio que protege ainda mais essas organizações. As críticas ao governo também não passam despercebidas. Existem formas sutis de controle, como a pressão sobre grandes emissoras para suavizarem certas reportagens ou a exclusão de jornalistas que fazem perguntas incômodas em coletivas de imprensa. Em alguns casos, repórteres foram forçados a pedir demissão ou acabaram sendo isolados no meio jornalístico. O Japão pode não ter uma censura explícita como em regimes autoritários, mas a combinação de autocensura, influência política e o medo de represálias cria um ambiente onde nem sempre a verdade chega ao público. Ser uma idol no Japão parece um sonho. Fãs, shows lotados, comerciais de TV e um público que as trata como verdadeiras divindades. Mas por trás da imagem de garotas sorridentes cantando músicas, existe um sistema rígido e implacável, onde a liberdade praticamente não existe. Tudo começa com os contratos. Muitas jovens entram para o mundo
idol ainda na adolescência, atraídas pela promessa da fama. Mas o que elas assinam não é apenas um acordo profissional, é uma lista de regras que controla quase todos os aspectos da vida delas. Algumas são proibidas de namorar, usar redes sociais pessoais ou até sair sozinhas sem autorização da agência. Cada passo é monitorado, cada decisão precisa de aprovação. A imagem de pureza é uma das exigências mais cruéis. As ídolos devem parecer inocentes, inalcançáveis, como se pertencessem apenas ao público. Quando alguma é flagrada em um relacionamento, a reação pode ser devastadora. Já houve casos de idols que foram humilhadas publicamente, forçadas a pedir desculpas chorando como se tivessem cometido um crime. Algumas perderam contratos, outras foram expulsas dos grupos. O assédio também faz parte dessa realidade. Além da pressão interna das agências, existem os fãs obcecados, que ultrapassam todos os limites. Muitos veem as idols como propriedade, perseguindo, ameaçando e, em alguns casos, agredindo as artistas. Houve situações em que idols foram atacadas por stalkers na porta de casa e, mesmo assim, receberam pouca ou nenhuma proteção das agências. Enquanto a indústria movimenta milhões de dólares, as próprias idols ganham pouco. Muitas trabalham até a exaustão, treinam por horas todos os dias e mal têm tempo para descansar. Algumas sofrem com transtornos psicológicos, mas falar sobre isso é arriscado. A reputação é tudo, e qualquer sinal de fraqueza pode ser o fim da carreira. Mesmo com denúncias e casos trágicos, a indústria idol continua funcionando da mesma forma. Novos grupos surgem o tempo todo, e a pressão sobre essas jovens permanece a mesma. Para o público, elas são estrelas. Mas para quem está por trás dos holofotes, muitas não passam de peças descartáveis de um sistema que dificilmente vai mudar. No Japão, o casamento nem sempre é uma escolha feita por amor. Embora os tempos tenham mudado, ainda existem famílias e até empresas que organizam casamentos arranjados, pressionando homens e mulheres a seguirem um roteiro pré-definido. Para muitas mulheres, isso significa abandonar a carreira, se tornar dona de casa e viver uma vida onde suas próprias vontades ficam em segundo plano. O casamento arranjado, conhecido como omiai, pode parecer ultrapassado, mas ainda é uma prática comum, especialmente entre famílias tradicionais e pessoas de classes mais altas. Algumas empresas também incentivam esse tipo de união, acreditando que funcionários casados são mais estáveis e comprometidos com o trabalho. Assim, muitas pessoas entram em relacionamentos não porque querem, mas porque precisam manter uma imagem aceitável para a sociedade. Depois do casamento, a pressão não para. A ideia de que a mulher deve largar o emprego para cuidar do marido e dos filhos ainda é forte. Algumas tentam resistir, mas encontram dificuldades no mercado de trabalho, onde mães são frequentemente vistas como menos dedicadas e menos produtivas. Muitas acabam desistindo e se conformando com o papel esperado delas. Para algumas, o casamento se torna uma prisão silenciosa. Existem casos em que os maridos praticamente ignoram suas esposas, mantendo o casamento apenas para manter as aparências. Elas se tornam esposas fantasmas, sem afeto, sem diálogo, sem um parceiro real. Algumas vivem sob o mesmo teto com um homem que mal olha em sua direção, mas não podem sair porque o divórcio ainda é visto como um fracasso, especialmente para as mulheres. No Japão, ser LGBTQ+ ainda é um desafio. Mesmo em um país moderno, onde a tecnologia e a cultura pop conquistam o mundo, os direitos dessa comunidade avançam a passos lentos. O casamento entre pessoas do mesmo sexo não é reconhecido nacionalmente, e muitas pessoas ainda sentem que precisam esconder quem realmente são para evitar problemas no trabalho, na família ou na sociedade. A pressão começa cedo. Desde pequenos, muitos crescem ouvindo que devem seguir um caminho específico: estudar, conseguir um bom emprego, casar com alguém do sexo oposto e ter filhos. Fugir desse padrão pode significar enfrentar olhares desconfiados, piadas e até ser tratado como alguém que simplesmente não se encaixa na sociedade. Para evitar isso, muitos escolhem esconder sua identidade, levando uma vida dupla por anos ou até para sempre. No ambiente de trabalho, a discriminação acontece de forma silenciosa. Poucos se sentem à vontade para falar abertamente sobre sua sexualidade ou identidade de gênero, com medo de perder oportunidades ou serem tratados de forma diferente. Há casos de empresas que pressionam funcionários LGBTQ+ a manterem a vida pessoal em segredo, como se isso fosse um detalhe que poderia comprometer a imagem da empresa. Dentro das próprias famílias, a aceitação nem sempre vem fácil. Muitos evitam contar para os pais, com medo de rejeição ou de trazer vergonha para a família. Há quem seja forçado a entrar em casamentos heterossexuais para manter as aparências, enquanto outros simplesmente cortam laços para viver como realmente
realmente são, longe da pressão social. E o vídeo chega ao fim por aqui. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre o lado sombrio do Japão na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós.